7 horas e 34 minutos em Moçambique. Bom dia a si que nos acompanha pela Rádio Mais. Estamos agora em simultâneo, assim que nos esteve a acompanhar desde as 7 horas pela Mídia Mais TV. Mais uma vez, bom dia. Estamos com o professor Celestino Joanguete. Vamos passar para um momento de entrevista com ele. Falaremos dos processos tendentes à migração digital. Professor Celestino, muito bom dia. Bem-vindo à Manhã Noticiosa e ao Matabicho. Muito bom dia. Obrigado pelo convite para mais uma vez estar cá, partilhar algumas reflexões em torno daquilo que é a migração digital, uma área da atualidade e que faz parte do processo novo da modernização da televisão e futuramente da rádio. Professor Celestino, muitas vezes falamos desta migração digital, mas com menos detalhes. Agora e recentemente o Presidente da República inaugurou o primeiro estúdio digital em Moçambique, na província de Sofala, concretamente na cidade da Beira. Que significado isto tem para o processo todo? Maravilhosamente que a inauguração do emissor da província de Sofala, da televisão de Moçambique, é um marco histórico, digamos assim, da transição para a televisão digital. Falando da televisão digital em Moçambique, na realidade já está a acontecer. A televisão digital, em termos técnicos, digamos assim, da efetivação e das infraestruturas de transmissão do sinal da televisão digital, já está a acontecer. Esse é um aspecto, obviamente, garantido. O que nós vimos na inauguração da província de Sofala é materialização daquilo que se pretende ser. Embora com certo atraso, 3 ou 4 atrasos, digamos assim, o atraso da União Internacional das Telecomunicações, o atraso da SADC, que havia um prazo marcado por SADC, que ia até 2000 e mais ou menos 18 por aí, e depois os outros atrasos já não se contam. Então este é o primeiro sinal, quando a inauguração do primeiro emissor da televisão digital de Moçambique, da TMT, na província de Sofala, significa que já estamos a fazer um passo muito largo para a efetivação da televisão digital. Claro que isso é preciso fazer uma mensuração se realmente a televisão digital está em todo o território nacional. Que eu saiba das minhas pesquisas na região sul, isso é realidade, que já há sinal da televisão digital. O que não há, exatamente, saber se o sinal chega em todos os domicílios dos moçambicanos da região sul de Moçambique, esse sinal. Tá. Mas o outro estudo que deve ser feito. Já para aí vamos. Antes, Dr. Celestino Joanguete, gostávamos de perceber como é que funciona este estudo digital. Vai servir para todas as televisões ou apenas para a televisão pública? A televisão digital é um negócio e esse negócio, digamos, temos em Moçambique o primeiro fornecedor de serviço de retransmissão ou transmissão do sinal da televisão digital, que é a TMT, mas existem também outros operadores e fornecedores de serviço da televisão digital ou da transmissão. Estamos a falar como de GoTV, estamos a falar como StarTime e outras companhias que também fazem o mesmo serviço. E este modelo de negócio, um modelo de negócio concorrencial, claro. E, entretanto, a TMT já tem esse seu avanço com o seu parceiro, que é a StarTime Corporation, que já conseguiu efetivar exatamente as infraestruturas de transmissão de sinal digital. Agora, falaremos, se calhar, no modelo de negócio nos próximos tempos, como que irá se regular essa concorrência entre a TMT e os outros fornecedores de serviço da televisão digital. Porque o mercado é um mercado liberal, aberto, e, entretanto, tem que haver uma certa paridade ou mesmo, digamos, uma concorrência leal no mercado do fornecimento de serviço da televisão digital. Professor Celestino Joanguete, recentemente tivemos uma entrevista aqui com o Presidente do Conselho de Administração da TMT, o Dr. Vítor Mbeb. Ele disse que todos os emissores já estão montados, entretanto, o switch-off já não será este ano, como tinha sido previsto, será para finais de 2021. Como é que olha para este mais um timing que vamos falhar, um timing traçado por nós mesmos? Realmente há um grande atraso. O que eu saiba, ou o que eu sabia até então, e é que até dezembro desse ano, todo o processo de instalação do equipamento de transmissão digital estaria pronto. Agora, só que há mais um adiamento, é mais outro processo, significa que ainda temos mais algum tempo para que os equipamentos, as infraestruturas estejam disponíveis em todo o território nacional. Mas eu não creio lá tanto que haverá uma cobertura de todo o território nacional, porque provavelmente haverá algumas zonas sombras que devem ser feito um estudo, um mapeamento, e que essas zonas sombras onde o sinal ou os emissores instalados
eu creio que são 60 emissores, São e 60. 60, e estão em todo o território nacional. Onde existir zonas sombras, claro, deve haver uma cobertura para que o sinal de televisão digital seja de todos os moçambicanos. Caso contrário, nós teremos muitos cidadãos excluídos ou excluídos da televisão digital. Portanto, é um outro estudo paralelo que deve ser feito para saber quem é que estará incluso, quem é que não estará incluso. Então, um estudo de mapeamento posterior vai ser útil exatamente para saber se o sinal de televisão digital está a chegar a todo cidadão moçambicano. Falando neste aspecto da inclusão e exclusão, a televisão digital em Moçambique a migração está a ser coordenada pela TMT, uma TMT que tem muitas participações, inclusive de empresas chinesas que estão a fazer negócio. Tendo em conta estes aspectos todos, nos próximos tempos prevê-se que a televisão digital em Moçambique, pelo menos aquela que é fornecida pela TMT, continue gratuita no que toca aos canais nacionais ou nem por isso? Bem, gratuita, falando politicamente, é gratuito, mas falando na realidade pode não vir ser gratuito porque há um negócio que está por trás da instalação da televisão digital a partir da TMT. Claro, a TMT vai precisar de ter retorno dos seus investimentos. Dos 156 milhões de dólares contraídos no Exit Bank, o banco chinês, para investir na infraestrutura da televisão digital, então esses aqui devem ter retorno. Agora, de alguma forma, a TMT vai ter que cobrar do próprio cidadão e também daqueles produtores de conteúdo, estamos a falar das televisões, quer privadas, quer públicas, em termos de custo. Então, é nisto que exatamente precisamos de perceber como que esses custos serão imputados ao cidadão, imputado também aos produtores de conteúdos. Aos produtores de conteúdo não se fala. Basicamente, não sabemos quanto é que eles irão pagar pela chegada do seu sinal em todo o território nacional. Fala-se de algum valor, um adiantado, especulação. Agora, quanto ao próprio cidadão, já estamos a prever que, na verdade, haverá um custo. O primeiro custo está relacionado com a questão da compra do próprio receptor de sinal da televisão. Estão a falar da antena e também do decoder. Foi avançado inicialmente que o decoder ia custar 1.400 meticais. Depois, recentemente, acabamos ouvindo que, na verdade, o decoder vai custar algo como 1.200. Já é bom. Dizem que este valor já está subsidiado pelo Estado, mas continua a ser alto, porque o custo de 1.400 meticais ou 1.200 meticais para o cidadão moçambicano é muito relativo. Nem todo cidadão que está em Angololo, ou Nipepe, ou outro distrito, tem capacidade de pagar por este decoder de 1.200 meticais. Então, a subsidiação do governo ainda continua a ser ínfima. Se nós formos a comparar com os outros países que avançaram para a televisão digital, outros países da África, vimos que eles fizeram um estudo e viram que havia incapacidade dos cidadãos ou das famílias poderem pagar por um decoder. Houve exatamente uma subsidiação custo zero para o cidadão, no caso da África do Sul, a Malawi, que fizeram um estudo e depois há exatamente esta subsidiação zero. Quase que não paga nada o cidadão por isso. Em Moçambique nós seguimos uma outra lógica, quase que uma lógica próxima ao comercial. Uma lógica comercial em que o cidadão terá que pagar por decoder 1.200 meticais e depois vai ter acesso a 17 canais, que correspondem aos canais nacionais, claro, são livres, e depois os outros canais internacionais, creio que andam por volta de 37, esses vão ter que pagar para quem quer ter acesso à informação externa. Portanto, o acesso à informação, quando nós falamos, não deve ser um acesso interno, mas vamos falar de acesso externo também. Através de canais internacionais, o cidadão pode também se informar que o que ocorre no mundo, o que existe no mundo, quais são as notícias. A migração digital é resultado da globalização. Da globalização, claro. Agora, 17 canais, claro que já é um grande bônus para o cidadão, mas é preciso fazer uma maior abertura, dando maior acessibilidade ao cidadão, reduzindo os custos do decoder. Falando ainda mais do decoder, claro que devia haver uma possibilidade do próprio cidadão poder importar os decoders. Há decoders muito mais baratos que 1.200 meticais que o cidadão pode mandar trazer a nível, aliás, fora de Moçambique. Mas isso tem que ver com os contratos que a TMT fez com algumas empresas, nomeadamente com a StarTimes. Com a StarTimes, que é o próprio fornecedor e fabricador de decoder. Os decoders da TMT
eu estive a fazer um estudo de comparativo de análise em termos de funcionalidade técnica dos decoders da TMT e os decoders das outras companhias que existem cá. Eu fui ver que, em termos técnicos, os decoders da TMT têm menos funcionalidade, como, por exemplo, funcionalidade de gravar os conteúdos que passaram, ou gravar filme, gravar noticiário, ou gravar um programa preferido. Não tem. Apenas só tem capacidade de captar o sinal e assistir em tempo real naquele momento. Agora, em termos remotos, não tem capacidade. Há decoders que são de outras companhias que têm essa capacidade de gravação. Pronto, em termos técnicos, os decoders da TMT são inferiores em termos de qualidade técnica em relação das outras companhias. Havendo esta imposição, digamos assim, dos decoders da TMT, devia-se abrir aqui o mercado, as pessoas poderem importar os decoders, claro, com certo registro para a TMT, de modo que a gente tenha decoders diversificados e com qualidade para o próprio cidadão. Com a modalidade atual, pelo menos no que toca à compra de decoders, não há como escapar da exclusão de alguns indivíduos, tendo em conta o rendimento. Há muita possibilidade de exclusão por parte do estudo de evidência que eu fui fazer na região sul de Moçambique. Primeiro, é o próprio fornecedor de decoder. Lançou-se um concurso, não sei se lançou, eu não vi, em que há uma empresa que se encarrega na revenda dos decoders. Estudo de levantamento dos locais onde são revendidos estes decoders. Na Maacha, por exemplo, encontrei um revendedor. Em Boane também um. Fui para Moamba e fui para Goba, quase que não encontrei, claro, esses decoders. Mas, num mapeamento, acabei vendo que existia uns revendedores locais para esses decoders, que na verdade não tem. Significa que as pessoas não conhecem o decoder TMT. Dos locais onde exatamente a evidência mostrar existir a venda ou revendedores de decoder de TMT, então não é chamado de decoder TMT, é chamado de DSTV, contrariamente. Então, o que significa que, em termos de distribuição de decoder, embora diga que há uma distribuição de decoder ou já foi vendido mais de 100 mil. 100 mil decoders, eu não tenho essas evidências, provavelmente porque são dados mais recentes. O meu estudo foi até dezembro do ano passado, 2019, e ali apresentava essa evidência. Provavelmente tenha havido exatamente essa distribuição ou venda desses decoders de 100 mil. Onde foram distribuídos? Eu não tenho a mínima ideia, não sei quem é que está a ter acesso. É um outro estudo que temos que fazer para saber quem é que está a ter acesso dos decoders da TMT e estão a ter acesso exatamente ao sinal da TMT. A TMT sempre fala de distritos como Alto Moloco, cuja primeira experiência de televisão é a TMT. Bem, eu não tenho estudos feitos de Alto Moloco. O estudo que eu tenho feito é a região sul de Moçambique. Então, são essas questões que nós temos que começar a questionar. Será que o sinal da televisão digital da TMT chega exatamente a toda a população moçambicana? Claro que é um desafio. E esse desafio deve ser superado até que se aconteça tal switch off. Esse apagão que irá acontecer provavelmente em dezembro deste ano. Ou agora é outubro do próximo 2021. É outro dado que me aparece agora. E então, isso significa que ainda há mais desafio por fazer para que o sinal da televisão digital chegue ao cidadão. Outro fator de exclusão tem a ver com a questão da energia elétrica. A energia elétrica não está em todos os distritos. Claro, fala-se politicamente que a energia elétrica já está extensível até os distritos. Mas algumas regiões de Moçambique ainda não têm a rede elétrica. Até aqui é só até aos postos administrativos. Mais de 50 quilômetros de postos administrativos, quase que nós não encontramos aldeias, encontramos localidades que não têm ainda a energia elétrica. Como é que podemos falar da televisão digital para todo cidadão moçambicano se a energia é a parte fundamental para ter televisão, para ter exatamente o decoder, para ter exatamente o próprio televisor ligar e ter acesso à sinal de televisão? Portanto, ainda continua a ser o ponto de interrogação se, na verdade, iremos abranger todo o território nacional ou parte do território nacional com a televisão digital. Está a parecer que a TMT está a trabalhar sozinha neste processo todo? Sim, por mim, politicamente devia estar a par dos operadores privados. Operador privado, estou a falar daqueles fornecedores de serviço também de transmissão do sinal da televisão digital. Eu estou a falar do StarTime, estou a falar do GoTV,
Estão a falar das outras companhias que A existem. empresa que trabalha com a TMT é sua própria concorrente. É a sua própria concorrente. Quer dizer, é possível haver isso em benefício do consumidor. Se fizer isto, então o que nós podemos é sairmos a ganhar como consumidor da televisão digital. Porque, obviamente, que o governo não vai conseguir cobrir todo o território nacional. As zonas sombras podiam ser cobertas pelos fornecedores privados, onde o sinal digital da TMT não chega. O privado tem capacidade técnica, quer via satélite, quer via cabo, quer via aérea, poder fazer chegar nessas zonas sombras que o Estado não vai conseguir cobrir. Então, esse é o aspecto mais importante. Isso irá dar um benefício ao cidadão no acesso ou no sinal da televisão digital nos próximos tempos. Esteve aqui a falar de algum déficit de revendedores dos decoders da TMT. O que é que pode significar esta falta de propaganda por parte da empresa? Uma falta de propaganda que foi assumida aqui há dias numa entrevista que tivemos com o PCA da empresa. Certo, ok. Existe uma comissão interministerial que foi criada, chamada COMIDE, que na verdade se encarregaria por difusão de informação sobre a migração digital. Difundir o que é isso, conceito de migração digital, benefícios da televisão digital, tal. Mas essa comissão teve as suas primeiras manifestações de trabalho logo no início, depois ficou interrompido, voltou a se reativar. Então, na reativação da COMIDE para difusão e disseminação da informação sobre migração digital, não é muito evidente o trabalho que está a fazer. Portanto, está-se a aderir, mas não sabe o que é isso. A televisão digital, ninguém conhece na totalidade os seus benefícios e a sua funcionalidade. Porque há falta dessa informação, este déficit de conhecimento da televisão digital por parte do cidadão. For perguntar o que é televisão digital nas zonas rurais moçambicanas, muitos não vão saber. Portanto, há um trabalho que a COMIDE deve fazer aqui, que é exatamente passar informação, inclusive em línguas nacionais, sobre a televisão digital. Como montar a antena, onde situar ou posicionar a antena, como sintonizar tecnicamente. Isto não há. Se formos exatamente a comprar um decoder da TMT neste momento, e a respectiva antena e montar, você receberá a informação que ligue para a linha do cliente. Na linha do cliente, ela funciona das 9 às 15h30, a hora do funcionamento público. Ora, se você for a ligar fora desse período, você não pode montar a sua antena, porque a linha de atendimento do cliente funciona num período, não 24/24, mas num período do funcionário público. Então, o que torna um bocadinho difícil dar uma assistência técnica ao consumidor ou a quem quer instalar o decoder ou antena da televisão digital da TMT. Então, essa é a grande dificuldade. É o trabalho da COMIDE, é o trabalho da equipa de atendimento. Há muito trabalho que se fazer para que o sinal seja acessível ao moçambicano. A TMT está a importar de forma faseada 400 mil decoders. Até aqui chegaram um pouco mais de 100 mil. Olhando para o número de decoders e olhando para o número de famílias, parece estar a haver aqui pouca ambição, parece estar a se criar muito espaço para os operadores privados que praticam preços até mais exclusórios do que os da TMT. Bem, se formos a reparar os preços de decoder da TMT relativamente aos preços que são praticados por outros operadores aqui no mercado, são preços razoáveis. Mas os concorrentes da TMT às vezes chegam a fazer promoções. Decoders, por exemplo, da GoTV chegaram a 1.300, chegaram a 1.200. Há períodos que eles fazem. Muita gente corre para lá onde é barato, claro. E já tem confiança. Um pouco de confiança. Então, o mercado tem que funcionar com essa concorrência leal, de modo que todos se beneficiem. Agora, em termos exatamente de como que estes decoders podem cobrir todo o território nacional, coloco lá a minha dúvida. Somos 28 milhões de cidadãos moçambicanos. Para um número que acaba de me referir, são 400 mil decoders, não vão cobrir 400 mil. Claro, nem todo moçambicano vai querer TMT, poderá querer outras companhias para ter acesso à informação da televisão. Agora, é ínfimo esse número. E esse número não vai chegar, não sei se nem um quarto, nem um terço da população moçambicana ou das famílias moçambicanas para ter acesso da televisão digital. Portanto, há um trabalho longo que vai se fazer a longo tempo e deve-se repensar a questão de fornecimento de decoders para que, na verdade, todo moçambicano tenha acesso ao sinal da televisão digital.
Professor, como é que olha para o modelo de negócio entre Moçambique e a China neste processo de migração digital? A TMT está a trabalhar com empréstimo feito num banco chinês, está a trabalhar na montagem de toda a infraestrutura com empresas chinesas. A empresa que está a ajudar a TMT na produção do decoder é chinesa. Este modelo de negócios é funcional? É assim, eu estive a fazer um estudo que acabei publicando parte desse estudo no Jornal Savana, onde falo exatamente do impacto do empréstimo chinês para a implantação da televisão digital em Moçambique. É um estudo, na verdade, que explora um pouco como é que a China está a tentar conquistar o mercado dos mídias em África. O mercado dos mídias em África, por parte da China, funciona em termos de confiança política. O governo chinês estabelece relações diplomáticas com muitos países africanos, naquilo que chamam de soft power, em que uma diplomacia suave, e ao mesmo tempo arrasta uma companhia privada chinesa, que é a StarTime Corporation, para poder investir nesses países. Essa lógica e essa forma de fazer o negócio, China já conseguiu penetrar no mercado africano da comunicação. Está quase numa maior parte dos países da África. Estamos a falar Nigéria, estamos a falar Tanzânia, estamos a falar Malawi, estamos a falar Quênia. E nesses países eles conseguem se impor. Impõem-se de uma forma muito implícita. Há aqui algo que não é nos explicado aqui ao cidadão em formas muito transparentes, como que China e os governos africanos fazem o negócio da televisão digital. China entra com infraestruturas, China acaba, em certos momentos, fazendo, digamos, o controle total das televisões. Isso já é sabido no caso da Tanzânia, que acabou entrando em parceria StarTime e a empresa chinesa, e o governo tanzaniano, na parte da televisão nacional da Tanzânia, em que ele acabou controlando quase 70% das ações dessa empresa. A televisão pública, da televisão pública, com o risco de ter a liberdade um pouco comedida. A televisão pública, pela sua natureza, é fornecer serviços públicos, não a custos muito elevados, e não prejudicando o cidadão, porque o próprio cidadão já paga os impostos para o funcionamento da televisão pública. É o exemplo que nós encontramos na Tanzânia, é o exemplo que foi visto também na Uganda, é o exemplo visto no Quênia e na Nigéria, em que StarTime faz parceria público-privado para poder implementar a televisão digital. Mas acaba exatamente a acarretar custo para o próprio consumidor. O consumidor terá que pagar pela televisão digital. Porque neste momento a lógica de entrada para esse mercado muito suave, acaba entrando no mercado de forma muito suave, com uma estratégia de negócio chamado freemium. Estratégia de negócio freemium que é fornece serviços gratuitos, como fez a TMT no início. Você pode ver televisão durante 2, 3 meses, não paga nenhum custo. Para conquistar clientes. Depois dali são 180 meticais, você paga por 7 ou 10 canais, depois tem que pagar 400 meticais e gradualmente vai conquistando o preço do mercado. Tendo em conta esta previsibilidade melhor de acontecer tudo isto, e o governo moçambicano já acompanhou outras experiências, qual é que deve ser a sua postura? Porque a StarTimes não tem outro caminho senão esse de um dia cobrar, porque é um negócio, é uma empresa privada. Certo, agora é a questão do próprio governo repensar nesse modelo de negócio. Se irá beneficiar o cidadão ou irá prejudicar o cidadão nos próximos tempos. Mas eu creio que se repensar juntamente com os profissionais da comunicação, os investigadores, o próprio governo, os próprios operadores, ver qual a saída que se pode dar para que a televisão digital não prejudique o cidadão em termos de acesso à informação, que é um direito já garantido, o acesso à informação. Agora, isto aqui tem que se pensar, porque o cidadão não pode estar excluído nos próximos tempos. É um direito que ele adquiriu, que é pela Constituição, que é pelos regulamentos que foram criados recentemente para que o cidadão tenha acesso à informação. Então, é por aí que se deve começar a pensar. Tá. Professor Celestino Joanguete, durante muito tempo a TMT e o governo no geral disseram que o processo de migração estava a observar alguns atrasos também por causa do tipo de ambiente legal que existia. Recentemente, na última terça-feira, o governo aprovou
uma lei que vai ser apresentada à Assembleia da República, a Lei de Radiodifusão. O que é que significa este instrumento de forma concreta? Ele pode ou não concorrer para a aceleração do processo? Quando estivemos a fazer o debate sobre a lei da radiodifusão, era um pacote de 3, 4 leis, que me lembro, a lei da carteira profissional de jornalista, a lei da radiodifusão, a lei da comunicação social, a antiga lei da imprensa, que já ficou desatualizada. Então, na verdade, nós incluímos vários aspectos que foram incorporados, na verdade, e que foram para o Conselho de Ministros, e é isso que nos alegra um pouco, saber que já foi aprovado e irá à Assembleia da República. Claro que já começa-se a regular a televisão, já começa a regular a rádio, já se começa... Isso é uma alegria, porque nós não tínhamos leis que regulavam e os meios de comunicação social em Moçambique. Regular no sentido do bom funcionamento, de uma concorrência leal, no sentido de acesso à própria informação e à qualidade dos conteúdos. Embora os conteúdos não se regulem, mas na verdade poderia-se fazer exatamente um trabalho posterior de ver que tipo de qualidade de conteúdos que o cidadão precisa nos próximos tempos. Então, essa lei já existe. Então, o que significa que já temos um ambiente, um campo aberto para poder funcionar uma rádio e uma televisão digital num bom ambiente. Agora, temos que ver, a rádio, a televisão digital não é só a rádio que nós conhecemos, que funciona no seu aspecto analógico, mas falaremos nos próximos tempos de uma televisão digital, puramente digital, que nasce num ambiente digital, que não precisa de infraestruturas, nem infraestruturas físicas para poder funcionar. Isso também tem que ser regulado. Falaremos futuramente de uma web rádio, uma rádio que nasce e cresce dentro do ambiente digital, que não terá também... tem uma. Já deixou de funcionar, eu criei, era mais para questões didáticas na sala de aula e depois deixou de funcionar. Entretanto, falaremos desses ambientes. Esses também precisam de ser regulados, porque a lei atual não contempla aspectos futuros de rádio digital, da rádio digital, está lá. Então, com essa nova lei, provavelmente já teremos um ambiente funcional do mercado, do funcionamento desses meios de comunicação no mercado já digitalizado. Professor João Guedes, como é que fica a questão do monopólio, tendo em conta que quando passarmos para a digitalização, que já estamos na verdade, pede-se muito a questão da convergência, ou seja, um órgão de comunicação que consegue suprir as necessidades de alguém que prefere ouvir, de alguém que prefere ver e ouvir e de alguém que prefere apenas ler. O meu grande receio em termos futurologista, não sou um zandinga que possa fazer leitura daquilo que pode acontecer nos próximos tempos, mas há sinais indicadores que provavelmente poderão se criar filtros dentro do mercado da televisão digital, se não houver abertura do próprio mercado. Os filtros que me refiro são filtros que, havendo um único operador de fornecimento de serviço da televisão digital, pois é TMT, o risco é maior em termos de censura. Os operadores, ou os produtores de conteúdos da televisão, irão depender de um único fornecedor de serviço. Se dentro desse fornecedor de serviço existir um censurador, obviamente já estaremos a introduzir a tal filtragem, o tal gatekeeper que vai controlar. Você tem direito de transmitir os seus conteúdos. Você não tem direito. É o risco. Agora, se o mercado for aberto, então a probabilidade dos produtores de conteúdo poderem escolher vários outros fornecedores de conteúdo. E o monopólio dos operadores? O problema é este. Os operadores, nesse caso... Tem televisão, rádio, tem página web e outros serviços. O mercado já não permite exatamente que haja um monopólio, porque o mercado está muito aberto. Se você não pode assistir a um canal de televisão, por exemplo, você pode optar por outro. No conceito europeu, o monopólio já houve. Agora já se fez o monopólio, porque o ecossistema digital abriu demais o mercado da comunicação. Então, no nosso caso, é difícil haver um monopólio do mercado. Haver, por exemplo, rádio e televisão que seja só de uma única propriedade. Isso é impossível nesse mercado. Claro, pode acontecer que haja um que queira abocanhar quase todo o mercado, no sentido mais canibalista de abocanhar o funcionamento dos meios de comunicação tal.
Mas o mercado atual vem demonstrar que, na verdade, isso pode não acontecer, porque as grandes indústrias de comunicação que tiveram como monopólio do mercado nos tempos antigos, todas elas esmoronaram-se como se fosse farinha, não é? Todas caíram como castelo de areia. Então, o que nós precisamos é exatamente termos um mercado mais aberto para os próximos tempos, de modo que todos operem no mesmo nível de paridade, numa concorrência em que todos podem sair a ganhar. No âmbito deste pacote legal que vai ser submetido à Assembleia da República, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros recentemente, pensa-se em criar uma entidade reguladora da comunicação social. Sobre isso, duas questões. Como é que fica a questão da censura? Há muitos órgãos de comunicação social que temem que esta entidade, ao invés de disciplinar o funcionamento do ponto de vista ético, censure a passagem ou tratamento de algumas matérias. E outra questão tem que ver com a existência de uma outra entidade. Existindo a entidade reguladora, qual é a pertinência de existir o Conselho Superior de Comunicação Social? Ok, é assim, com a nova lei, também um outro passo que deve começar a se repensar é a questão da regulação. Nós, em Moçambique, temos 3 reguladores. Temos o regulador técnico, que é o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, que regula espectro de transmissão do sinal. Depois temos o regulador de licenciamento, que é o Gabinfo, que licencia a entrada e também o funcionamento dos operadores das televisões, da rádio, revistas, jornais, e por aí em diante. Depois temos o regulador da concorrência, que é o Conselho Superior da Comunicação Social, que não tem nenhum papel neste momento interventivo no mercado da comunicação. Já pediu várias vezes para ter um papel mais coercivo. Para poder chegar a essa fase, tem que despolitizar esse órgão. Esse órgão é político, digamos assim. Então, tirando o aspecto político para que ele fique puramente técnico, assim ele poderá funcionar para o próximo mercado. Aconselha-se a transformação do Conselho Superior de Comunicação Social em entidade reguladora? Certo, ele pode... Não, é reativar o seu papel, ou fazer com que o seu papel seja funcional no mercado como este, que já é muito aberto. Ali ele pode ter um certo papel de censurar, de dirimir conflitos entre concorrência entre as empresas de comunicação. Ali já podemos ver o papel interventivo do Conselho Superior da Comunicação Social, que neste momento não exerce nem tampouco o seu papel da comunicação social. Então precisamos exatamente de uma entidade reguladora muito forte nos próximos tempos. Claro, terá que redefinir as suas tarefas num ecossistema tão grande como este. O que poderá regular, na verdade? Regular a concorrência, regular os conteúdos, regular exatamente o funcionamento das televisões. Então, o Conselho Superior de Comunicação terá que ampliar o seu campo de atuação para o novo mercado que está-se a desenhar a partir do digital. Então, isso aqui significa que, se for aprovada essa lei, então temos que começar a pensar também na regulação. A regulação também terá que abranger o Gabinfo, o Gabinete de Informação de Moçambique, em termos de como licenciar. Fazia-se o licenciamento do analógico, da rádio analógica, da televisão analógica, e agora estamos a falar de websites, estamos a falar de jornais, estamos a falar de televisões que nascem em ambientes digitais. Então tem que haver uma outra forma de fazer a regulação. Senão nós teremos um mercado, digamos, de qualquer um poder transmitir conteúdos, cada um poder fazer a sua propaganda e tal. Então é necessário que redefinam as suas tarefas, áreas de regulações ampliadas para poder responder a um novo futuro que está-se a criar a partir do tal ecossistema digital que nós estamos a viver. Tá lá. Professor Celestino, a migração digital exige um ambiente caracterizado por muitos aspectos, da dinâmica de negócio, da legislação e também da prontidão, sob o ponto de vista dos operadores, sobretudo os privados. Já passamos por tudo isso, agora faço-lhe uma última questão. Tendo em conta estes passos todos que já foram dados e os novos timings, acredita num switch-off completo no final do próximo ano? Posso acreditar, porque o aspecto técnico não é da minha grande exploração. Se houve um adiamento do switch-off, o apagão de dezembro para outubro, 2015. Desde 2015, com adiamentos consecutivos, mais o outro que aconteceu agora, que é de dezembro para outubro de 2021. 2021. Então significa que, provavelmente, em termos de aspecto técnico, que não domino,
provavelmente possa vir a acontecer exatamente um switch off gradual. Porque antes de fazer o switch off, deve-se fazer um estudo muito profundo sobre os locais onde vai haver switch off. No risco de haver exclusão de muita gente. Porque se fizer switch off apenas obedecendo um cronograma, uma atividade a nível do investimento, isso aqui poderá prejudicar muita gente. Antes de fazer switch off, fazer um estudo muito abrangente do mercado, verificar quem que já está na prontidão para entrar no digital e quem que está excluído. Depois dali que pode fazer switch off. Não se pode fazer switch off com apenas 1.400, digamos, aderentes à televisão digital. Isso não é abrangente. Numa população muito larga, como é a moçambicana, então isso não vai ser muito viável fazer um switch off. Switch off gradual acompanhado com estudo. Switch off, quer dizer, um apagão, verificar quantos já estão incluídos. Só pode haver um outro switch off gradual para a região centro, depois de verificar qual é o número de aderentes à televisão digital já está lá. Não se pode fazer switch off com 1.400 ou 1.200, de acordo com o número dos decoders aqui pronunciados ou divulgados. Distribuindo 4.000. Fazer switch off com 4.000, numa audiência que está acima disto, estaremos a excluir muita gente. Tá? Professor Janguete, muito obrigado por ter estado connosco no Manhã Noticiosa e também no Mata Bicho, na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Agradeço, com todo o prazer. Cá estarei, caso me convide, para falar sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado. Estivemos com o professor Celestino Janguete, estamos a falar dos processos da migração digital em Moçambique. Há ainda vários desafios. A seguir vamos a uma breve pausa, não saia daí. Voltamos dentro de instantes. Até já.